Quero começar o programa de hoje falando um pouquinho para vocês sobre os animais de assistência emocional. Você conhece quais são eles e as funções deles dentro da nossa sociedade? Se você não conhece, eu fui pessoalmente conferir tudo sobre isso para apresentar para você. Por isso, fica ligadinho aí, porque você vai conhecer mais sobre os animais de assistência emocional a partir de agora. Confere aí. Hoje o nosso tema é suporte emocional. Eu estou aqui com a Wanda e ela vai falar um pouquinho para vocês sobre a experiência dela com uma pequenina muito linda que eu tive o prazer de conhecer aqui. Olha só quem está com a gente aqui, a Sol. Wanda, fala pra gente como é que é a sua experiência, né? Esse tema da gente que a gente vai tocar hoje para os amigos do Universo Pet, né? A questão do suporte emocional com os pets. Fala um pouco da sua experiência com os pequeninos. Tudo bem, Wanda? Tudo bem. Tudo começou quando a Sol chegou na minha vida. Ela chegou em 2018, assim que eu fui diagnosticada com depressão e transtorno de ansiedade. E eu sempre tive pet a minha vida inteira, só que após perder um pequenino que era muito especial para mim mesmo, eu passei um bom tempo sem querer ter outro cachorro, ter qualquer tipo de pet. E aí em 2018 eu vi que eu precisava de uma companhia, né, alguém que ficasse ali comigo, e eu vi que a companhia ideal seria um pet. A minha psiquiatra da época também indicou que eu tivesse um pet, né, e aí foi onde eu conversei com os meus pais e eles me apresentaram com a Sol. A Sol, o nome dela já chegou dizendo tudo, eu queria que fosse um nome que tivesse significado. Então foi Sol porque naquele momento ela estaria trazendo luz para a minha vida. E hoje em dia eu tenho dois pets de suporte emocional, né? A Sol, que está aqui com a gente representando, e a Amora. A Amora também, o nome, eu sempre dizia que ela adoçaria um pouco mais a minha vida. E o trabalho delas basicamente, elas não precisam de um treinamento específico, mas é interessante que o pet de suporte emocional seja treinado para que ele saiba se portar nos locais, né? Já que a intenção é que eles lhe acompanhem em locais que também não são pet friendly, locais, em todos os locais, né, na verdade. Porque eles atenuam uma crise de ansiedade, por exemplo, uma crise depressiva, tudo isso. Pode ser através do toque nos pelos, através dos lambejos, seja como for. No caso da Sol, ela nem ao menos deixa eu chorar ou qualquer coisa do tipo em uma crise. E a Amora também, elas fazem esse trabalho. Cada uma do seu jeitinho, mas elas fazem isso. A Sol, o treinamento que ela tem foi feito por mim mesma. É realmente um treinamento mais para ela saber se portar em outros locais, para ser mais confortável para mim, para ela, para as outras pessoas, para os outros pets que estiverem no local. É um treinamento contínuo, porque uma das maiores dificuldades é justamente a questão dos estímulos externos. Tipo aqui onde a gente tá, passa bastante gente, então isso é uma coisa onde você pode ver que ela já está mais tranquila, mas já houve uma época onde se estressaria ela ali, poderia tirar ela um pouco da atenção do trabalho dela. Quando a gente tem um pet, a gente tem certas responsabilidades. Então, no caso da depressão, por exemplo, você já tem mais uma motivação para se levantar e para realizar algumas atividades que para algumas pessoas são mais simples, mas que para você naquele momento não é bem assim, né? No caso, eu tenho que ter a responsabilidade de levar ela para passear, tem a questão da escovação diária dos pelos, do treinamento, então já me auxiliou muito nessa questão, né? Com a ansiedade, como eu disse, no momento de crise ela não me permite chorar, ela já vem cheia de lambejo, não deixa eu me excluir, né? E também quando eu estou com ela, quando eu estou com a Amora, eu me sinto mais segura para tarefas que são mais simples para outras pessoas, mas para mim não são, como ir no mercado, ir numa farmácia, até mesmo ir para a faculdade, o ambiente acadêmico. A Sol mesmo, como ela já está mais treinada para não reagir tanto a estímulos externos, normalmente eu levo ela. A Amora, a gente ainda está nesse processo, então a Sol vai comigo e ela fica muito comportada e naquele momento ela me ajuda a focar ali na aula, a ficar em sala de aula sem entrar em uma crise de ansiedade, por exemplo. Elas inclusive me auxiliam porque quando eu estou com elas em um momento de crise, eu não preciso ir ao a minha medicação de resgate, né? O meu remédio de resgate.
Muito bom. Agora, interessante isso que você acabou de falar para a gente, que realmente, né, nos estudos, no seu ambiente ali que você está, né, tendo aquela interação para poder ter o aprendizado. E ela está contribuindo com isso, e o bacana, que as universidades, os locais que antes, alguns anos atrás, não recebiam esses cães por falta de informação da necessidade, da contribuição que esses pequeninos trazem para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso bem-estar, agora estão tendo a compreensão e estão aceitando de fato. Inicialmente é muito importante que você tenha a documentação do seu pet de suporte emocional para que ele possa lhe acompanhar nesses locais, né, incluindo o ambiente acadêmico. No caso, eu tenho o laudo médico da minha psiquiatra, onde é informada a minha CID e a importância da saúde da Amora no meu acompanhamento, né, no meu tratamento. E aí, onde eu vou, eu sempre estou com esse laudo, é sempre importante estar identificado, né, como está aqui no peitoral delas, eu sempre coloco o nome, a identificação do suporte emocional. E no caso da minha faculdade, como que eu fiz? A partir do momento que eu saí da minha médica com o laudo, eu já enviei para o coordenador do meu curso, conversei com cada professor também antes de levar ela. Eu conversei com cada professor, mostrei o laudo, já que infelizmente a gente não tem uma lei federal que nos proteja contra isso, então a gente ainda conta muito com a ajuda das pessoas entenderem a importância e permitirem você estar ali com o seu pet de suporte emocional. Eu vi a Sol agir já até com a minha própria avó materna, tipo, a minha avó, justamente no período da pandemia, a minha avó estava muito quieta, estava triste com toda a situação, né? Você tinha que ficar mais afastada, então ela estava muito mal com isso. E aí a Sol, uma vez, a gente chegou lá na casa da minha avó e a Sol viu que a minha avó estava chorando, partiu direto para ela e não deixou mais ela chorar. E aí isso foi um grande exemplo. Eu vi também que muita gente passou a ter bichinhos de estimação, né, pets, após a pandemia ali, durante a pandemia. E eu acho isso incrível, porque as pessoas estão podendo conhecer cada vez mais o poder deles e entendendo que são mais do que simplesmente animais, né? São parte da nossa família. Exatamente. Isso por conta de fato que a própria medicina humana está sempre recomendando, em situações psicológicas, os pequeninos para tentar, eles sempre comentam a questão de mais uma tentativa, mas a gente que é do segmento pet, a gente que lida com isso diariamente, a gente está fazendo entrevista, conhecendo histórias diferentes, a gente sabe que é fatal. É um remédio que ele vai ali e serve para a vida inteira. Você não consegue mais ficar sem pet depois que você tem o seu primeiro, né? Então, tem muita gente que teve 1, 2, 3 pets, cada um é um amor diferente, uma história construída diferente. A gente sabe que a média de vida de um pet é uma média de 15 anos, porém, você adquirindo outro vai construir um novo laço emocional, aquela história daquele pet fica e você vai construir um novo laço. De fato, os pets contribuem muito para a gente de todas as formas, crianças, adultos, idosos. Sim, com certeza. A Sol, eu vejo ela agindo um pouco, tipo, ela é o meu suporte emocional, mas eu vejo ela agindo com a minha família toda. Todo mundo é completamente apaixonado por ela, pela Amora, todo mundo, os meus primos, minha avó, meus tios. Se você quer adquirir um animal de raça, você deve conhecer bem a raça daquele animal, o porte, se você pode suprir as necessidades dele, né, de passeios, de cuidados. Por exemplo, um animal de pelagem mais longa, a gente tem que ter um cuidado diário com a escovação dos pelos. Então, ter esse cuidado, e se for um animal de suporte emocional, observe bem as características daquele animal, de personalidade. Desde filhote a gente já consegue ver também. Então, é basicamente isso, e se render a esse amor incrível e eterno, né? Porque é eterno, realmente. Eterno, literalmente. Wanda, muito obrigado pela oportunidade de você estar com a gente aqui hoje, passando essa informação que eu tenho certeza que muita gente agora se identificou, né? E muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade. Estamos sempre juntos aqui no Universo Pet para passar a melhor informação para você. E continua aí, porque a gente tem boas novidades para você.